Jésus, la lumière du monde. Mais je m'avais. Une fois encore. Oui, nous, ma chère, dans la lumière, là-haut, la miséricorde de tes cieux. Mais donne-nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Com poucas palavras, pode pedir a misericórdia, agradecer a Deus e pedir a misericórdia de Deus ouvindo a sua palavra. Avec peu de mots, tu peux remercier Dieu et demander sa miséricorde pendant que nous nous préparons pour écouter sa parole. Voici le jour que Dieu a créé, Oh, oh, un séjour de joie, un séjour de joie, oh. Que Dieu a créé, oh, alléluia, de joie, oh, voici le jour, oh, que Dieu a créé. Podemos abrir nossos olhos e agradecer ao Senhor Jesus Cristo ante de ler a palavra. Nous pouvons ouvrir nos yeux et remercier le Seigneur Jésus avant de lire la parole. Amém. Amen. Vamos pegar nossas Bíblias. Prenons nos Bibles. Vamos ler no segundo livro de Coríntios. Lisons dans 2 Corinthiens 12, 7 até 10. 12, 7 jusqu'à 10. E depois vamos pegar o primeiro livro de Pedro. Après 1 Pierre 4, 4, 12 até 13. 12 jusqu'à 13. Ok, vamos começar com o segundo livro de Coríntios. Commençons avec 2 Corinthiens. Ok, muito obrigado, já estamos lá. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos terminar o primeiro livro de Pedro, 4, 12 até 13. Allons dans 1 Pierre 4, 12 jusqu'à 13. Ok? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Acho que não vou esquecer. Para não esquecer, transmito aqui as saudações do nosso amigo, irmão, o pastor Godoy e a sua esposa, que chamamos Mana Adriana. Mandaram saudações a vocês todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ils vous ont salué tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Agora vamos falar sobre as dores de crescimento ligadas à sua graça. Maintenant, on va parler sur les douleurs de croissance liées à sa grâce. É grande ensinamento que pode levar muito tempo. C'est un grand enseignement qui peut prendre beaucoup de temps. Mas vamos falar isso tipo resumo. Mais on va parler de ça comme un résumé. Para que cada de nós possa captar a visão. Afin que chacun de nous puisse saisir la vision. Mas antes disso, mais avant ça, queria dizer que é para pessoas nascidas de novo. Je voulais dire que ceci, c'est pour les gens nés de nouveau. Se você já é nascido de novo, si tu es déjà né de nouveau, então esse ensinamento é para ti. Alors cet enseignement c'est pour toi. Você vai captar a visão. Tu vas saisir la vision. E queria dizer que a palavra de Deus tem a sua alegria. Je voulais aussi dire que la parole de Dieu a sa joie. A salvação tem a sua alegria. Le salut a sa joie. E a nossa religião tem emoção. Et notre religion a l'émotion. Quando você entra em Cristo Jesus, quand tu entres en Christ Jésus, você entra num mundo místico. Tu entres dans un monde mystique. Você vive neste mundo. Tu vis dans ce monde. Como todos mundo. Comme tous les gens dans le monde. Mas você tem algo especial. Mais tu as quelque chose de spécial. Há uma dimensão dentro de você. Il y a une dimension en toi. Que faz de não viver como o resto do mundo. Qui fait que faz você não viver como o resto do mundo. Qui fait que tu puisses vivre pas comme le reste du monde. Você viverá em cima do mundo. Tu vivras au-dessus du monde. Há poder. Il y a une puissance que Deus dá. Que Dieu donne a quem é que acredita ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. À celui qui croit dans son fils, le Seigneur Jésus-Christ. É por isso, irmão Branham me disse. C'est pour ça que frère Branham dit. A religião. La religion. Adorar Deus. Adorer à Dieu. Porque ouvindo a palavra, você está continuar a adorar Deus. Parce que en écoutant la parole, tu continues à adorer Dieu. Andando fora, fazendo o que Deus quer, você está continuar a adorar Deus. Même en marchant dehors, en faisant ce que Dieu veut, tu continues à adorer Dieu. É para dizer, cumprindo a palavra com a palavra de Deus, você está a adorar Deus. C'est pour dire que en obéissant la parole de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. E quando estás aqui na igreja, et quand tu es ici à l'église, ouvindo a palavra, en écoutant la parole, você está a adorar Deus. Tu adores Dieu. Irmão Branham me disse, frère Branham dit, vamos logo ler isso. Allons lire ça. Antes de entrar na profundeza da palavra desse tema. Avant d'entrer dans la profondeur de la parole de ce thème. A salvação existe. Le salut existe. A alegria da salvação existe. La joie du salut existe.
E o mundo não tem isso. Et le monde n'a pas ça. O mundo pode admirar. Le monde peut s'étonner. Como você sempre está alegre. Comment tu es toujours dans la joie? Você tem segredo. Tu as un secret. Você tem a salvação Tu as le salut dentro do seu coração. dans ton cœur. Repito hoje. Je répète A aujourd'hui. salvação existe, é uma realidade. Le salut existe, c'est une réalité. Aleluia! Amen. Você pode passar por sofrimento. Tu peux passer dans la souffrance. Você pode passar com problemas. Tu peux passer dans les problèmes. Mas há algo dentro de ti. Mais il y a quelque chose en toi Não deixa glorificar Deus. qui ne cesse pas de glorifier Dieu. É a salvação. C'est le salut. Aleluia! Você é diferente daquele irmão. Tu es différent de ce frère-là. Você é diferente dessa irmã. Tu es différente de cette O sœur. que faz a diferença numa igreja? Qu'est-ce que fait la différence dans une église? Há alguns que são membros da igreja Il y a les autres qui sont les membres de sem l'église ter a salvação. sans avoir le salut. Mas você é membro da igreja Et toi, tu es membre d'église com sua salvação. avec ton salut. E a salvação Et le salut dá alegria da salvação. donne la joie du salut. Aleluia! Vamos ler o profeta. Lisons le prophète. É na pregação, le pire pécheur de la ville. O pior pecador da cidade. Le 18 février 56 S. 18 de fevereiro 56 S. Paragraphe 46. Parágrafo 46. Le pire pécheur de la ville. O pior pecador da cidade. Le 18 février 56 S. 18 de fevereiro 56 S. A minha oração Ma prière essa manhã, ce matin, Deus nos ajudar que Dieu puisse nous aider para captar essa visão. pour saisir cette vision. Vou repetir que é para a pessoa nascida de novo. Je répète que ceci c'est pour les gens nés de nouveau. Quando você nasce de novo, Quand tu es né de nouveau, acabou. c'est fini. Nada pode te mandar parar. Rien peut t'arrêter. No seu caminho Dans ton chemin, é só crescer. c'est croître simplement. De revelação em revelação. C'est grandir de révélation en révélation. Aleluia. Amen. Oh, Oh, vous avez vos grandes églises. vocês têm vossas grandes igrejas. Vous êtes orthodoxe. Vocês são ortodoxos É rede como une planche. e rudes como uma plancha. Hein? Você fica lá rede como une planche. Estás ali rude como uma madeira, uma plancha. Hein? Como tábua aí, você está assim. Comme une planche. E vai dizer, é a minha maneira de ser. Et tu diras que c'est ma É a manière maneira de ser de alguém que não tem salvação. C'est la manière d'être de quelqu'un qui n'a pas le salut. Droit comme un canon de fusil. Direitinho como um canhão de fuzil. Você está assim, tipo aquele buraco aí do fuzil. Tu es comme ça, droit comme le canhão de fuzil. Cela ne signifie rien. Aquilo não significa nada. Oh! Oh, Vous voulez avoir vos loisirs, vocês querem ter os vossos lazeres, vos fêtes en société. vossas festas em sociedade. Você vai no quê? Numa festa. Tu vas dans une fête. A irmã que não fala, La sœur qui ne parle pas, que não fala amém na igreja, qui ne dit pas amen à l'église, vai na festa. allez à la fête. Você vai ver como ela é. Tu verras comme elle se Mas a comporte. grande festa La grande fête, é agora. c'est maintenant. É a festa da sua alma. C'est la fête de ton Se âme. aceita, arrebenta amém. Vous voulez avoir vos loisirs, Vocês querem ter os vossos lazeres, vos fêtes en société, vossas festas em sociedade. et vous asseoir là, Se sentar ali, faire des choses, fazer coisas glousser, e quer dizer, brincadeira, brincadeiras. faire des plaisanteries, Fazer brincadeiras et tout. e tudo. Hein? Quando você vai no serviço,
Quand tu vas au travail, se mete numa conversa que você não tem nada. tu mets ta tête dans une causerie qui n'est rien. No bairro, mesma coisa. Dans le quartier, la même Mas chose. quando chega à Mais igreja, quand tu arrives à l'église, como não tem salvação, comme tu n'as pas le salut, é a minha maneira de ser. ah non, c'est ma manière d'être. Você é o irmão Tábua. Tu es le frère Planche. Ce n'est pas cela consiste la religion. Não é nisso que consiste a religião. Aleluia! Amen. A religião não é essa. La religion, ce n'est pas ça. La religion, La religion c'est une adoration. é uma adoração. A religião La religion, é uma c'est une adoration. não pas s'asseoir votre tête inclinée. Não é se sentar com sua cabeça inclinada. Não é sentar aqui com a cabeça baixa Ce n'est pas s'asseoir avec ta tête inclinée e crier. et gritar. Amém. Amen. Tá a ver? Voyez-vous? Amém. Amen. Alguns vão fazer isso agora. São incapazes. Certaines personnes vont faire ça maintenant. Sont Porque não incapables. tem alegria da salvação. Parce qu'ils n'ont pas la joie du Tudo que eles salut. sabem. Tout ce qu'ils savent, hein, Mas ele deixa aí na festa. mais laissez-le aller dans une fête. Não terá vergonha. Il n'aura pas l'honte. Me deixa aí ao casamento. Laissez-lui aller dans un Tá mariage. dançar. Il danse. Você vai admirar, mas essa irmã que não fala, tá dançando aqui. Tu vas t'étonner, mais cette sœur qui ne parle pas, maintenant elle danse ici. Mas por que aqui você não dança? Mais pourquoi ici tu ne danses pas? Por que aqui você não rebenta? Pourquoi ici tu ne cries pas? Algo que não vai bem. Quelque chose ne marche A pas. religião tem a sua alegria. La religion a A religião tem suas emoções. La religion a ses émotions. A mensagem tem a sua alegria. Le message a sa joie. Oh! Não passa a suar avec votre tête inclinée Não é se sentar com sua cabeça inclinada et crier. e gritar. Amém. Amen. Comme un veau qui mugit. Como bezerro que ruge. Bezerro. Ah. Hein, você conhece o bezerro? Irmão Branham diz você é bezerro. Frère Branham dit que tu es un veau. Amém. Amen. Isso é verdade, hein? C'est O la problema vérité. não é de você dizer que é verdade. Le problème, ce n'est pas de dire que c'est la O problema é vérité. que você tenha a salvação de dentro do seu. Le problème est que tu puisses avoir le salut dans ton cœur. A religião é uma realidade. La religion, c'est une réalité. Mais on a besoin Mas precisamos d'entrer dans l'esprit d'entrar no Espírito de Dieu de Deus et d'adorer Dieu e adorar a Deus avec puissance com poder et en esprit. e no Espírito. Não é bezerro. Ce n'est pas un veau. Você não pode ser bezerro mugindo. Tu ne peux pas ser un veau que mugit. Hein? Você deve ultrapassar isso. Tu dois dépasser ça. Vai ver alguém Tu verras quelqu'un que vinha nas entrevistas privadas, qui venait dans les entretiens privés. falava a vida dele, Il parlait de sa vie. confessava a vida dele. Il confessait sa Quando vie. chega a descer ofício, Quand il arrive à être un office, muitos da administração beaucoup les administrateurs, não pagam mais dízimo, ils ne payent plus le dîme. não vem mais frequentemente na igreja a tempo. Il ne vit plus aussi Nous fala mais amen. Il ne dit plus amen. É monsieur, Il est un seigneur. é bezerro C'est un veau. que está mugir. Mugit. É uma doença. C'est une maladie. Nunca vai atingir Jamais tu vas atteindre alguém quelqu'un que é nascido de. né de nouveau. Mais on a besoin d'entrer dans l'esprit. Mas precisamos de entrar no Espírito. Dans l'esprit de Dieu. No Espírito de Deus. Et d'adorer Dieu. E adorar a Deus. Avec Com poder. et en. E no Espírito.
Será que podemos ficar de pé e dizer glória a Jesus Cristo? Glória a Jesus Cristo. É isso que nós queremos. C'est ce que nous voulons. C'est vrai. É verdade. Mais nous sommes trop raides. Mas somos muito rudes, Hein? Quer dizer que bem frio. très froids É um PC aujourd'hui. e pesados hoje. Nous ne pouvons pas faire cela. Nós não podemos fazer isso. Vous savez, Vocês sabem, il l'était aussi. ele era também. C'est pourquoi Jésus, Por isso Jesus, après qu'il lui était invité, depois que ele foi convidado, c'est ça l'accueil qui lui a été réservé. essa é a recepção que ele tinha sido reservada. Jesus foi convidado. Jésus était invité. Chegou naquela festa. Il est arrivé dans cette fête. Chegou naquela casa. Il est arrivé dans cette maison. Não tem adoração. Il n'y avait pas l'adoration. Não tem nada. Il n'y a rien. Ele disse, hein? Il a dit, Está escrito. il est écrit, As crianças les enfants começaram a gritar. ont commencé à crier. Hosanna! 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 Ao filho de Davi. Au fils de David. Ele disse, se vocês não Il gritar, a dit, si vous n'avez pas se crié, vocês não si adorar, vous n'allez pas adorer essas pedras Saint-Pierre, farei je ferai a semente da... la semence d'Abraham. Aleluia! Ai, ai, ai. Irmão Benjamin, você está me olhando assim, está olhando o quê? Frère Branham me demande, tu me regardes comme ça, qu'est-ce que tu regardes? Logo a sair aqui. Dès que tu vas sortir d'ici, Mas o tempo da comunhão é essa. É le essa. temps de la communion, c'est maintenant. Não concordo. Je ne suis pas d'accord. Não concordo com isso. Você é bezerro. Je ne suis pas d'accord avec ça, tu es un veau. Eu concordo. Moi, je suis É d'accord você com a alegria da salvação. que toi, avec le joie du salut, Entra em espírito. tu entres en esprit, Entra no poder. tu entres dans la puissance. Deixa de ser membro só da igreja. Cesse d'être simplement membre de l'église. Sobe. Monte, Sobe. monte. Aleluia. Meus irmãos, Mes frères, vamos falar agora. on va parler maintenant. Antes disso, Avant ça, quero dizer a vocês, je vais vous dire, Deus não faz exceção de pessoas. Dieu ne fait pas exception des gens. Há caminho só. Il y a un seul chemin. Você pode ser pastor. Tu peux être pasteur, Prédicateur. prédicateur. Pouco importa que você é. Peu importe ce que tu es. Nós todos há caminho. Pour nous tous, il y a un chemin. Esse caminho Ce chemin, é de pagar o preço. c'est de payer le prix. É de nascer de novo. C'est d'être né de nouveau. Você sabia que Maria, Saviez-vous que Marie, a barriga vento que Deus usou, le ventre que Dieu a utilisé, o vento que Deus usou le ventre que Dieu a no utilisé mundo inteiro, dans le monde entier, entre todas as mulheres, entre toutes les femmes, Deus enviou o anjo poderoso. Dieu a envoyé l'ange O puissant. nome dele é Gabriel. Son nom c'est Gabriel. Se encontrou com a moça S'est rencontré avec la fille face a face. face à face. Disse a ela: L'a dit, a graça te foi dada. la grâce t'a été donnée. Não foi pelas obras de Maria. Ce n'était pas par les œuvres de Marie. O anjo falou: L'ange a dit, eu vim da presença todo-poderosa de Deus. je viens de la présence tout puissant de Dieu. Agora, Maintenant, a graça te foi dada. la grâce t'a été donnée. Deus, Dieu, na carne humana, dans la chair humaine, veio através dessa senhora. il est venu à Essa travers moça. de cette fille. Mas Mais essa moça cette fille deveria passar devait passer no cenáculo. dans la chambre haute. E você quem é? Et toi, qui tu es? Vamos ler isso Lisons ça no livro dos Atos dos Apóstolos. dans le livre des Actes des Apôtres. 1. 1.
13 até 14. 13 jusqu'à 14. Vamos rápido, vamos rápido. Allons rapide. Já está aquecendo. Ça chauffe déjà. Você está vivo? Amen. Não morre. Ne meurs pas. Ai, ai, ai. Vamos ler isso. Atos dos Apóstolos 1, Lisons ça dans 13 até 14. 1, 13 jusqu'à E 14. por enquanto, os técnicos para trabalhar. Escuta. Écoutez. Entrando, Et en entrant, subiram ao cenáculo, ils ont monté à la chambre haute, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Não é o Judas Iscariote, não. pas le Judas Iscariote. Aqui ele já foi eliminado. Ici, il était déjà éliminé. Todos os discípulos estavam lá. Tous les disciples étaient là. Mateus também estava lá. Mais Matthieu aussi était là. Todos esses perseveraram unanimemente Tous, ils sont persévérés unanimement em oração dans la prière e súplicas et des supplications com as mulheres. avec les femmes. Ser mulher de ofício não te salva. Être la femme d'un office, cela ne te sauve pas. Você acredita? Amen. E Maria? Et Marie, E quem é? Qual é esse Maria? quelle Marie? Mãe de... La E mère com de seus Jésus. irmãos. Avec ses frères. Os irmãos de Jesus Cristo na carne. Les frères de Jésus-Christ selon la chair. Estavam lá no cenáculo. Ils étaient là dans la chambre haute. Cresceram junto. Ils ont grandi ensemble. Comeram junto. Ils ont mangé ensemble. Andaram junto. Ils ont marché ensemble. Beberam junto. Ils ont bu ensemble. E Maria, Et Marie, que sofreu 9 meses. qui a souffert pendant 9 mois. Mas Deus mostrou caminho só. Mais Dieu a démontré un seul chemin. Deus não disse: Dieu n'avait pas dit, você, Maria, toi Marie, como você é o instrumento que eu usei, comme tu es l'instrument que j'ai utilisé, você passa ao lado. toi passe de côté. Não passará aqui. Tu ne passeras pas ici. Não passará aqui. Tu ne passeras pas ici. Aquele caminho que Deus elaborou Ce chemin-là que Dieu a préparé, é para nós todos. c'est pour nous tous. Pouco importa quem você é. Peu importe qui tu es. Levamos a salvação como algo vazio. Nous prenons le salut comme quelque chose vide. Tipo algo que não existe. Comme quelque chose qui n'existe pas. Temos a palavra de Deus segundo, terceiro lugar. Nous plaçons la parole de Dieu dans la deuxième, troisième place. Você pensa que porque você é ofício, você será salvo? Tu penses que parce que tu es au Fils, tu seras sauvé? O caminho é o mesmo. Les chemins sont les mêmes. Passa no cenáculo. Passez par la chambre haute. Aleluia! Agora vamos pegar Branham. Maintenant, prenons Branham. Seja que você fez 40 anos aqui. Même si tu as passé 40 ans ici, Qual é o seu fim? quelle est ta fin? Não é o começo que conta. Ce n'est pas le début qui compte. É o fim. C'est la fin. Amen. Observa Observez o fim la do que fin vos pregaram o evangelho. de ceux qui vous ont prêché l'évangile. O Pedro terminou bem. Le Pierre a terminé bien. O Paulo terminou bem. Paul a bien terminé. Todos terminaram bem. Tous ont bien terminé. E hoje na nossa era, Et aujourd'hui, dans notre âge, William Mario Branham terminou bem. William Marion Branham a bien terminé. Vamos ler o profeta. Lisons le prophète. Ai, ai, ai. Vamos pegar. Prenons. Vois-tu cela? Crês tu nisto? Tem um pouco de paciência. Vamos entrar já na lição. Vois-tu cela?
Crês tu nisto? Le 16, 7,50. 16:17:50. 16. 16:17:50. Ok, parágrafo 65. Parágrafo 65. Ok, irmão Branham disse assim. Frère Branham dit ceci. Et 120 personnes s'étaient ensemblées dans la chambre haute, E 120 pessoas se tinham reunido no cenáculo, attendant la puissance esperando o poder qui allait les soutenir que iria lhes sustentar pour descendre parmi les gens. para descer entre as pessoas. Et soudain, E, de repente, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. veio do céu barulho como de vento impetuoso. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. E encheu toda a casa onde eles estavam Et sentados. des langues séparées apparurent et se posèrent dans les rues. E línguas separadas apareceram e se pousaram sobre nas suas ruas. Irmão Branham colocou a pergunta. Frère Branham a posé la question. Permettez-moi de vous dire quelque chose maintenant même. E permitam-me de dizer alguma coisa agora mesmo. La Vierge Marie A Virgem Maria et les autres e os outros étaient juste là parmi eux. estavam mesmo ali entre eles. C'est vrai. É verdade. Et si Dieu E se Deus n'a pas fait l'exception não fez exceção pour la Sainte Vierge Marie, para a Santa Virgem Maria, pour qu'elle aille au ciel, para que ela possa ir ao céu, autrement, de outra maneira, qu'en recevant le Saint-Esprit, que recebendo o Espírito Santo, femme, mulher, qu'en est-il de vous? o que dizer de você? C'est vrai. É verdade. Il vous faudra payer le même, Você terá de pagar o mesmo preço, avoir la même, ter a mesma experiência, avoir la même chose que avait eu jadis ter a mesma coisa que eles tiveram outrora no princípio. Si Maria pagou o preço, Se Maria payou le prix, quem é você? qui es-tu? Maria, Marie, naquele dia ce jour-là, que o Pedro pregou, que Pierre avait prêché, Maria também estava lá dançando. Marie aussi était là en train de danser. Maria ficou tornou tipo louca, Marie était comme une folle, a tal ponto que pessoas que passaram jusqu'à ce que les gens qui passaient, disseram, mas é muito cedo. ils ont dit, mais c'est très tôt. Você beberam o quê? Qu'est-ce que vous avez bu? Porque caporoto deve se fazer. Parce que Caporoto, ça doit être préparé. Mas o tempo que se prepara, vocês já estão a beber. Mais le temps que cela est préparé, Vocês já estão embriagados assim. vous êtes déjà comme ça. Mas qual é o problema? Mais quel est le problème? Começaram a falar. Ils ont commencé à parler. Não falar em língua. Ils n'ont pas parlé en langue. Mas o Espírito Santo falando a eles. Mais le Saint-Esprit en parlant en eux, Cada tribo que vinha, chaque tribu qui est venue, ouvia eles les écoutait no próprio dialeto. dans son propre dialecte. Receberam o Espírito Santo. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maria também. Marie aussi a Maria reçu. também. Maria também. E você quem é? Et toi, qui tu es? Antes de entrar, Avant d'entrer, vai ver irmão, tu verras un frère, uma irmã, une sœur, que não se preocupa. qui ne se préoccupe pas. Pregamos aqui como receber o Espírito Santo. On a prêché ici comment recevoir le Que você Saint-Esprit. deve ter aquele desejo. Et tu dois avoir ce désir. Mas como você trabalha bem, Mais comme tu travailles bien, como você se casaste, comme tu es déjà marié, você não tem essa preocupação. tu n'as pas cette préoccupation. Tipo que o Espírito Santo é para os pobres. Tipo que o Espírito Santo é para quem sofre. Comme si le Saint-Esprit c'est seulement pour les pauvres, les gens qui souffrent. Embora que o Espírito Santo Même malgré que le é Saint-Esprit, a confirmação c'est la confirmation da sua salvação. de ton salut.
E quando você tem salvação, Et quand tu as le salut, há uma alegria il y a une que joie você não pode explicar. que tu ne peux pas expliquer. Você não pode ficar em casa. Tu ne peux pas rester à la maison. O irmão Branham me disse: Frère Branham dit, mostra-me o Espírito Santo montrez-moi le e Saint-Esprit eu te direi et je te que se dirai você tem Espírito Santo, que si tu as le Saint-Esprit, não ficará em casa tu ne resteras pas à la maison para acompanhar no canal. pour accompagner dans la chaîne. É a prova C'est la preuve que você não é nascido de... que tu n'es pas né de nouveau. Quando você nasceu de novo, Quand tu es né de nouveau, irmão Branham me disse, Frère Branham dit, não aguentará, tu ne vas pas supporter, seja para chegar atrasado, même pour arriver en o retard. Espírito Santo Le Saint-Esprit, colocará dentro de você il va mettre en toi o zelo les ailes de vir à igreja, de venir à l'église, de louvar a Deus. de louer Dieu. Agora, Maintenant, qual é esse tipo de Espírito Santo que tu recebeu? quel genre de Saint-Esprit que tu as reçu? É diferente, hein? C'est différent. Do Espírito Santo de Maria. Du Saint-Esprit de Marie, É diferente, hein? c'est différent. O Espírito Santo de Pedro. Du Saint-Esprit de Pierre, Mas é único. mais c'est le seul, l'unique. O Branham, quando recebeu, Branham, quand on l'a reçu, começou a dançar. il a commencé à danser. Dançou! Il a dansé. Diz que não sabia que estava a dançar. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il O Branham me était disse. Branham a dit, O Branham antigo, l'ancien Branham, você não pode falar com ele. tu ne peux pas lui dire rien. Mas o novo Branham, Mais le nouveau Branham, você pode pisar ele. tu peux même passer. Ele já Il morreu. est déjà mort. Se aceita, arrebenta, amém. Ai, ai, ai. Agora, meus irmãos, Maintenant, mes frères, dores de crescimento ligadas à sua graça. les douleurs de croissance liées à sa grâce. Quer dizer que você tem dores, Ça veut dire que tu as des douleurs. mas essas dores Mais ces douleurs, não é dos dentes. Não são dos dentes. ce n'est pas pour le douleur Não des é dents. dores dos dentes. Ce n'est pas le douleur des dents. Não. Non. Não é dores de cabeça. Ce n'est pas le mot de tête. Mas você tem dores. Mais tu as les douleurs. Mas dores de crescimento. Mais douleurs de croissance. Quer dizer, a doença Cela veut dire que la maladie mostra, é um sinal que você é vivo. démontre, c'est un signe que tu es vivant. É isso mesmo. C'est ça vraiment. Não, estou falando contigo, é mesmo isso. Amen. É. C'est ça vraiment. Quando você sofre no corpo, Quand tu souffres dans le corps, é um sinal c'est un signe que você é vivo. que tu es vivant. Quando você sofre, Quand tu souffres, é um sinal c'est un signe que o corpo está a reclamar algo. que le corps réclame quelque chose. Quando você sofre, Quand tu souffres, o corpo está a reclamar a reposição. le corps réclame la reposition. Aleluia! Ai, ai, ai. Se vocês vão captar a visão, Si vous allez saisir la vision, vão sair daqui feliz. vous sortirez d'ici heureux. Quando você sofre no corpo, Quand tu souffres dans le corps, é um sinal c'est un signe que você está de saúde. que tu es en bonne santé. Mas o seu corpo precisa a reposição. Mais ton corps a besoin de la reposition. Você deve fazer caso a isso. Que tu dois prêter attention à ça. Agora, Maintenant, o que nós estamos a ver hoje ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui são as dores. sont des douleurs. Não é de cabeça, Pas de maux de tête, não é de estômago, pas d'estomac, mas são dores mais sont des douleurs de crescimento. de croissance. E essas dores Et ces douleurs servem para o crescimento. servent pour la croissance. E essas dores, Et ces douleurs, esse sofrimento, cette souffrance, é a graça de Deus. c'est la grâce de Dieu.
Oh, Oh, igreja. Église. Ainda estão vivos? Realmente vocês estão vivos? Como alguém que sofre, Comment quelqu'un qui souffre, isso demonstra a graça de Deus. cela démontre la grâce de Dieu. Porque essas dores Parce que ces douleurs não são dores qualquer. ne sont pas n'importe douleurs. São dores Sont des douleurs de croissance. Vamos voltar cientificamente. Rentrons scientifiquement. Foi provado cientificamente. Cela a été prouvé scientifiquement. Sabe o que Deus fez hoje? Savez-vous ce que Dieu a fait aujourd'hui? Deus provou hoje. Dieu a prouvé aujourd'hui. Não é só biblicamente. Pas seulement bibliquement. Mas Deus permitiu para a mensagem seja provada cientificamente. Mais Dieu a permis que le message soit prouvé scientifiquement. A tal ponto que o céu também testemunhou. Jusqu'à ce que même le ciel a témoigné. O mundo testemunhou Le monde a témoigné que a palavra de Deus é a... que la parole de Dieu c'est la vérité. E a noiva arrebenta. Agora, Maintenant, cientificamente, scientifiquement, a ciência até hoje la science jusqu'aujourd'hui não sabe ne sait pas por que quando uma criança cresce, pourquoi quand un enfant est en train de grandir, tem dores de crescimento. a des douleurs de croissance. A ciência disse, La science elle dit, estão a ouvir bem? Lá atrás está certo? Ok. A ciência diz assim, la science dit ceci. vou ler isso aqui. Je vais lire ça ici. Fiquei feliz. Je suis heureux. Cientificamente, Scientifiquement, as dores de crescimento é sinal que a criança está crescendo. des douleurs de croissance, c'est un signe que l'enfant est en train de grandir. Oh, vocês todos são seres humanos? Vous tous, vous êtes des êtres humains. É? São seres humanos? Que já são crescidos, passaram também da idade de 3 anos a 12 anos. Amen. Pelo menos eu já passei disso. Moi, je vais passer dans ça. Você também? Amen. Já passaste? Amen. 3 a 12? Amen. Já passaste isso? Amen. Quem que já passou? Levanta a mão. Qui a déjà passé? Para Lève confirmar sa se main. vocês são seres humanos. Pour confirmer que vous êtes des êtres humains. Isso não é espiritual. Ce n'est pas spirituel. É só para confirmar se vocês são seres humanos. C'est simplement pour confirmer que vous êtes des êtres humains. Oh, muito obrigado. Vocês Oh. todos são seres humanos. Vous tous, vous êtes des êtres humains. Agora a ciência diz assim. Maintenant, la science dit ceci. Sim, pode ser sinal de que a criança está crescendo. Cela peut être un signe que l'enfant est en train de grandir. As dores de crescimento Les douleurs de croissance são comuns em crianças entre 3 a 12 anos. arrivent beaucoup pour les enfants entre 3 ans à 10 ans. 12 ans. À 12 ans. E geralmente ocorre nas pernas. Et généralement, cela se passe dans les pieds. Mamãe Tina, tem que seguir bem. Geralmente ocorre nas pernas. Généralement, ça se passe dans le pied. Especialmente à noite. Spécialement pendant la nuit. Isso é a ciência. C'est ce que la science dit. Essas dores Ces douleurs pode ser indicativo de crescimento rápido. peut être un indicatif de croissance rapide. Embora a causa exata ainda não seja totalmente compreendida pela ciência. Malgré que la cause exacte, la science jusqu'à maintenant ne comprend pas. Mas, Mais entre 3 anos e 12 anos, entre 3 ans et 12 ans, lá no meio, au milieu, a criança tem dores. l'enfant a des douleurs. Não está doente, Il n'est pas malade, mas pode ir a mãe. mais il peut courir vers la mère. Maman, Pena. maman, le Aqui. pied ici, Maman, aqui. ici, maman. Você vai levar no hospital, Tu vas l'amener à l'hôpital, não está doente. il n'est pas malade. A ciência ainda não entendeu isso. La science n'a pas encore compris ça. Se pode vir ao Dr. Branham. S'ils peuvent venir au docteur Branham,
Isso é Deus falando. C'est Dieu en train de parler. Vou continuar de ler a ciência. Je vais continuer de lire la science. Eles são mais reflexo do processo natural de crescimento. Ce sont plus un reflet de processus naturel de croissance. Sim, dor de crescimento Oui, douleur de croissance são sinal comum sont des signes communs de que a criança está passando por período de crescimento. que l'enfant passe dans une période de croissance. Essas dores geralmente Ces douleurs généralement, ocorrem nas pernas e braços. ça se passe dans le pied et dans le bras. E são mais frequentes durante a noite. Et cela arrive beaucoup pendant la nuit. Eles são normais C'est sont normal. e faz parte do processo de crescimento. Et ça fait partie du processus de croissance. Isso é a ciência. C'est ce que la science dit. Tá certo? Isso é o que? C'est la science. São dores que ocorrem muito à noite, nas pernas e nos braços. Ce sont des douleurs qui arrivent beaucoup pendant la nuit, dans le pied et dans les bras. Vamos chamar William Mario Branham Appelons William Mario Branham para nos falar sobre esse sofrimento. pour nous parler sur ces souffrances. Vocês querem? Vamos ler Branham. Lisons Branham. Shalom. Shalom. Le 19 janvier 64, paragraphe 177. 19 de janeiro 64, parágrafo 177. Os técnicos, para fazer os esforços, por favor, talvez está a incomodar já no canal e todos, o Dr. Mayenga, para tomar conta disso. Parágrafo 177, 19 de janeiro 64. 19 janvier 64, parágrafo Até 177. 180. Jusqu'à 180. Vocês estão vivos? Vous direz, Você dirá, alors, pourquoi les autres se moquent-ils de moi, frère Branham? então, por que os outros zombam de mim, irmão Branham? Vous savez, Você sabe, les autres se moquent de moi os outros zombam de mim et disent que j'ai de longs cheveux e dizem que eu tenho cabelos longos et que je suis femme. e que eu sou Non, que je suis démodé que eu sou fora de moda par rapport aux femmes. em relação às mulheres. Quant aux hommes, Quanto aos homens, comme je crois à la Bible, como eu creio na Bíblia, vous n'avez plus communion avec nous. você não tem mais comunhão conosco. Nous ne pouvons pas vous accepter parce que vous ne croyez telle chose. Nós não podemos mais te aceitar porque você crê em tal coisa. Et vous savez que c'est exactement ici que la parole est écrite. E você sabe que é exatamente assim que a palavra está escrita. Dieu est alors tenu vis-à-vis de vous Então Deus se mantém em relação a você, de soutenir cela. de sustentar isso. Il l'est certainement. Ele é certamente. Ne vous en faites pas. Não te preocupes. Eh bien, ils disent, Bem, eles dizem, ils se moquent de nous. eles zombam de nós. Dieu est un Dieu jaloux. Deus é Deus invejoso, Non. ciumento. Ok, cuidado. Rappelez-vous, Lembrai-vos, nous podemos ser invejosos, tudo ele que criou. Rappelez-vous, lembrai-vos, souffrir pour la parole de Dieu, sofrer pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. sofrer por causa da palavra de Deus, Sofrer. sofrer. Aleluia! Não é porque você roubaste. Ce n'est pas parce que tu as volé. Hoje, Aujourd'hui, estão a chamar as empresas Baltazar. sont en train d'appeler les entreprises de Balthazar. Porque muitas empresas não têm mulher casada, não tem homem casado. Parce que dans beaucoup des entreprises, il n'y a pas de femmes mariées, il n'y a pas de hommes mariés. São besteira, sujeira que está passando nas empresas. Ce sont des bêtises que se passent dans les entreprises. Aceita de ser zombada. Acceptez d'être moqué. Mostra o seu comportamento real da Bíblia. Démontre ton comportement réel de la Bible. Hoje o mundo está em movimento. Aujourd'hui, le monde est en mouvement. Na procura, na busca da vida. Pour chercher la vie. Esse aqui vai no outro país. Está procurando o quê?
Celle-ci va dans un autre pays pour chercher a quoi? vida. Cherche la vie. O mundo está agitado. Le monde est agité. Há sofrimento no mundo. Ah, la souffrance dans le monde. A economia mundial. L'économie mondiale. Não tem nenhum país que está vivendo no paraíso. Il n'y a aucun pays qui est dans le paradis. As profecias estão se cumprir. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Onde que você vai fugir? Où tu peux t'enfuir? Trouxe onde que você pode fugir. Je vous apporte où tu peux t'enfuir. Há dor, À des douleurs, de crescimento, des croissances ligadas liées à sua graça. à sa grâce. Vocês estão vivos? Amen. Rappelez-vous, Lembrez-vous, souffrir souffrez pour la parole de Dieu, por causa da palavra de Deus, saison de douleur, são dores de la croissance do crescimento de sa grâce. da sua graça. Lorsque vous souffrez pour sa parole, Quando você sofre por causa da sua palavra, c'est simplement des douleurs de la... são simplesmente dores do crescimento. Meus irmãos, Mes frères, o tempo chegou le temps est arrivé de você amar, que tu puisses aimer, amar. aimer. Se por enquanto ainda não atingiste o objetivo, Si en attendant tu n'es pas encore atteint l'objectif, nunca ficará em paz. jamais tu resteras en paix. Se conseguir dinheiro vai te dar paz, Si avoir de l'argent te donnera la paix, não é a verdadeira paz. ce n'est pas la véritable paix. Se nascer vai te dar a paz, Si le lésure va te donner la paix, não é a verdadeira paz. ce n'est pas la véritable paix. Se casar vai te dar paz. Si se marier te donnera la paix, O irmão Branham me disse, o ser humano fala assim: Frère Branham dit que l'être humain dit comme quando vou cela. conseguir casa, Oh, j'aurai la maison. ah, vou descansar. Je vais me reposer. Vai conseguir Tu casa, auras la maison. vai ver que não há descanso. Tu verras qu'il n'y a pas de repos. Ah, se vou chegar aqui, Ah, si je vais arriver ici, vou descansar. je vais me reposer. Chega lá, Tu arrives não há là, descanso, tem muito gatuno. pas de repos, il y a beaucoup de volants. Onde que está a verdadeira paz? Où se trouve la véritable paix? Na mensagem. C'est dans les messages. Quando falo da mensagem, Quand je parle du message, não é você ser discípulo da mensagem. ce n'est pas que tu deviens le disciple du message, Você ser nascido de mais que tu sois né de nouveau, algo se passar que quelque chose se passe dentro do seu interior. dans ton intérieur. Vamos falar On va parler mais tarde plus tard sobre os discípulos sur les disciples de Moisés. de Moïse. Daí vamos falar da religião. Là, on va parler de la religion. Vocês vão admirar Vous serez étonnés que os discípulos de Moisés ofendiam pessoas. que les disciples de Moïse offensaient les gens. Hoje os discípulos de Branham ofendem pessoas. Aujourd'hui, les disciples de Branham sont en train d'offenser les gens. Há o que falta. Quelque chose manque. Não faz o que Branham faz. Ils ne font pas ce que Branham fait. Não fazia o que Moisés fez. Ils ne faisaient pas ce que Moïse faisait. Mas estava sentado na cadeira de Moisés. Mais ils étaient assis dans la chaise de Moïse. Vai ver pastor Tu verras un pasteur que fala que é pastor da mensagem. qui s'appelle le pasteur du message. No púlpito está ofendendo o outro pastor. Du Dieu de la chair, ils sont en train d'offenser notre pasteur. Está ofendendo uma outra igreja. Il offense notre église. Il insulte. Ah, e cita até nome. Il cite même le nom. Branham para fazer isso. Branham pour faire ça. O Paulo para falar de Alexandre. Paul pour parler d'Alexandre. Branham para citar o nome. Branham pour citer le nom. Deus te diz, hoje você vai citar
os nomes. C'est Dieu qui avait dit qu'aujourd'hui tu vas citer les noms. Mas você, quem que te falou? Mais toi, qui t'a dit? Tá sabendo? Voyez, São discípulos sont les disciples de Moisés. de Moïse. Mas não reconheceram o Cristo Jesus. Mais ils n'ont pas reconnu le Christ Jésus. Não estou a falar Jesus Cristo. Je ne dis pas Jésus-Christ. Invertei isso. J'ai inversé ça. Não reconheceram Cristo de Jesus. Ils n'ont pas reconnu le Christ de Jésus. Discutiam Ils discutaient com a promessa feita à carne. avec la promesse faite chair. E dizia a promessa: Et ils disaient à la promesse nós somos de Moisés. que nous sommes de Moïse. E a promessa feita à carne Et la promesse faite chair dizia a eles: leur disait, mas se vocês acreditam em Moisés, mais si vous croyez réellement Moïse, iam também acreditar, vous devez aussi croire en moi. porque Moisés falou de. Parce que Moïse avait parlé de moi. Ai, ai, ai. Vamos falar, são coisas que estou a guardar para o fim do ano e vamos ver como Deus vai nos ajudar. C'est ça, ce sont des choses que je garde pour la fin d'année. On va voir comment Dieu va nous aider. Voltamos aqui, vamos. Rentrons ici. Vous savez, Vocês sabem comment un petit enfant de 10, 12 ans como é que uma criancinha de 10, 12 anos éprouve de douleur? sente dores? Descansarmos um pouco. Descansarmos um pouco. Reposons un peu E nos colocamos a pergunta: et posons-nous la question. como Branham sabe todas essas coisas? Comment Branham sait toutes ces choses? O médico de Maio lhe perguntou, disse: mas como você sabe essas coisas? Le médecin de la clinique de Mayo l'a demandé, comment sais-tu toutes ces choses? Irmão Branham disse: para, eu vou te explicar. Frère Branham a dit, arrête, je vais t'expliquer ça. Perguntou: você estudou aonde? Il a demandé, tu as étudié où? Não, eu cheguei só aí, não fiz nem universidade. Je n'ai même pas Nem fait médio, não fiz. l'université, pas. Mas onde que você pega essas coisas? Mais tu prends ça où? Ele disse: pela revelação. Il a dit pas la révélation. Porque na realidade, Parce qu'en réalité, o verdadeiro médico, les véritables o médecins, verdadeiro psicólogo, les véritables o psychologues, verdadeiro, les véritables en toutes choses, é o Senhor Jesus Cristo. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ele é o Criador. C'est lui le Se Créateur. aceita, fala amém. Vous savez Vocês sabem comment un petit enfant de 10, 12 ans éprouve de... como uma criança de 10, 12 anos sente dores. Il vient et dit: Ele vem e diz, maman, mamãe, j'ai mal au bras, eu sinto dores no braço, j'ai mal aux jambes, eu sinto dores nos pés. ainsi de suite. E assim por diante. Ce sont des douleurs de croissance. São dores de crescimento. Cela montre Isso mostra qu'il a de bonnes vitamines. que ele tem boas vitaminas. Il est en train de grandir. Ele está crescendo. Alléluia. Se aceita, arrebenta, amém. Aïe, aïe, aïe. Quels sont parar de pregar e começar a dançar? Je vais arrêter de prêcher, commencer à danser. Você pode entender por que Davi dançava? Tu peux comprendre pourquoi David dansait. O Davi disse: a palavra de Deus é saúde do meu. David a dit que la parole de Dieu c'est la santé de mes os. Davi cantando, tocar guitarra. David en chantant, en jouant sa guitare. Dançava. Il dansait. A palavra de Deus La parole de Dieu tem a sua alegria. a sa joie. Aleluia! Quando a criança, Quand l'enfant, as pernas les jambes estão doendo, sont en Sans train douleur. avec des douleurs, os braços les bras têm dores, a des douleurs, isso significa cela signifie tem vitaminas. a des vitamines. Isso significa Cela signifie está crescendo, il grandit bien. tá certo?
Agora estamos a falar isso de uma forma espiritual. Maintenant, nous sommes en train de parler de ça d'une manière E por spirituelle. isso dissemos no início, é para que já foi nascido. C'est pour ça qu'on a dit au début que c'est pour les gens déjà nés de nouveau. Se você não é nascido, Si tu n'es pas né de nouveau, não vai sentir, é? tu ne sentiras rien. Se você já morreu, Si tu es déjà mort, não vai sentir, é? tu ne sentiras rien. Mas, Mais se você tem vitaminas, si tu as de vitamines, se você está a crescer si tu es en train de grandir, espiritualmente, spirituellement, você terá tu dor. auras des douleurs. Amen. Os problemas vão vir, Les problèmes viendront. o sofrimento virá La souffrance viendra. para você. Pour toi, Não é que Deus te abandonou. cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Para você, Pour toi, estás a tu crescer. es en train de grandir. Amen. As vitaminas Les vitamines de crescimento de croissance devem funcionar. doivent fonctionner. Amen. Ai, ai, ai. Para ti, Pour toi, não procura mais. ne cherche plus. Não procura mais. Ne cherche plus. É sinal. C'est un signe. Você não sente nada. Tu ne sens rien. Nada. Rien vraiment. Você é morto. Tu es mort. Alguma coisa que não vai bem. Quelque chose ne marchait pas. Alguma negligência. Il y a une négligence. Alguma coisa que não vai bem. Quelque chose que ne marchait pas. Mas se você é vivo Mais si tu es vivant e que você está a crescer, et que tu es en train de grandir, você deve ter dores. tu dois avoir des douleurs. Esses sofrimentos, essas sofrimentos, essas dores, Ces souffrances, ces douleurs, é sinal c'est un signe que você tem vitaminas que tu as des vitamines e que você está a fazer que et que tu es en train de grandir. se aceita, pode ainda arrebentar, amém. Amen. Vamos pegar o exemplo de alguém que inventou a lâmpada. Você conhece? Prenons l'exemple de Essa quelqu'un lâmpada. qui a inventé cette lampe. Temos Franklin, ampoule. mas vou falar de uma outra pessoa. Je vais Thomas Edison. On a Thomas Edison. Ele começou a trabalhar. Il a commencé à travailler. O profeta disse: Le prophète a dit, o problema do Thomas Edison era o quê? le problème de Thomas Edison, c'était quoi? Ele tinha algo dentro dele. Il avait quelque chose en lui. Ele sabia, Il savait que, em primeiro lugar, en première lieu, que a energia existe, que l'énergie existe. mas queria Mais il voulait canalizar a energia canaliser l'énergie para acender lâmpada. pour allumer l'ampoule. Interruptor pode estar lá, L'interrupteur peut être a là-bas. lâmpada pode estar lá, L'ampoule aussi peut être là-bas. o fio pode estar lá. Les fils peuvent être là-bas. Isso é material, Tout ça, c'est matériel. mas a energia é a quarta dimensão. Mais l'énergie, c'est la quatrième dimension. Deve pegar isso, Tu dois prendre ça colocar isso no fio. et placer ça dans le fil. O fio não é energia, Les fils, ce n'est pas l'énergie. a lâmpada não é energia, L'ampoule, ce n'est pas l'énergie. interruptor não é energia. L'interrupteur, ce n'est pas l'énergie. Mas a energia Mais l'énergie entra no fio, entre dans le fil. é manejada a partir do interruptor Cela est managé à travers l'interrupteur. e você vai ver a luz. C'est comme ça que tu auras la lumière. A luz La lumière, é o resultado c'est le résultat da eletricidade. de l'électricité. Você vai engomar, Tu vas repasser, você vai usar tu vas utiliser os aparelhos, les appareils. eletricidade. Tout ça, c'est l'électricité. O aparelho não pode funcionar L'appareil ne peut pas fonctionner se não tem energia. s'il n'a pas l'énergie. E a energia ele própria Et
énergie elle-même hein, não pode mostrar nada. ne peut rien démontrer. Deve ser canalizada. Cela doit être canalisé. E o Tomás Et Thomas, estava lá. il était là. Tentou esse filho. Il a essayé cette fille. Nada. Rien. Pegou outro filho. Il a pris un autre fille. Nada. Rien. Pegou outro filho. Il a pris un autre fille. Nada. Rien. Falhou. Il a raté. Falhou. Il a raté. Falhou. Il a raté. Falhou. Il a raté encore. Mas Mais não abandonou. il n'a pas abandonné. Você pode falhar. Tu peux rater. Porque você está nesse corpo. C'est parce que tu es dans ce corps. Você pode falhar. Tu peux rater. Falhar. Rater. Falhar. Rater encore. Mas tem algo dentro de você Mais tu as quelque chose en toi que fala a você. qui te dit Você chegará. tu arriveras. Não abandona. Abandonne pas. Você chegará. Tu arriveras. Não deixa. Ne laisse pas. A energia está lá. L'énergie se trouve A là. energia está lá. L'énergie est là. Aleluia. Vamos ler isso. Lisons ça. Vocês estão vivos? Ai, ai, ai. As dores. Les douleurs. Dores de crescimento. Les douleurs de croissance Ligada a quem é? A sua graça. liées à sa grâce. Vamos ler isso. Lisons ça. Onde que o profeta fala do Tomás, Où le prophète parle de Thomas que inventou a lâmpada. qui a inventé l'ampoule. Vamos ler isso. Lisons ça. Na pregação, la profondeur appelle la profondeur. A profundeur, o abismo chama o abismo. Le 4:11:53. 4 de 11, 53. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Estão vivos? Amen. Vamos ler. Lisons. Et ensuite. E de seguida. Non. Et, já corrigi, não tem e. Ensuite, De seguida, il a eu un homme du nom de Thomas et disons. houve homem chamado Thomas Edison. Lui ne se contentait pas de dire je l'ai. Ele não estava satisfeito de dizer eu tenho. Embora que não tem. Même s'il n'y a pas. Vai dizer, ah, eu tenho. Il dira, ah, je le. Ah. Il a dit, Ele disse, si je l'ai, se eu tenho, cela contient beaucoup d'avantages pour moi. aquilo tem muitas vantagens para mim. Tout comme David disait, Assim como Davi dizia, n'oublie aucun de ses bienfaits. não esqueça nenhuma das suas bênçãos, De ses bienfaits. dos seus benfeitos. Ah, il a essayé des dizaines de milliers de fils. Ele tentou dezenas de milhares de fios. Ah, et il essayait un fil. E ele tentava fio, Ça ne marchait pas avec ce genre de fil. não funcionava com aquele tipo de fio. Il n'arrivait pas à faire conduire le courant par ce fil. Ele não conseguia fazer conduzir a corrente através daquele fio. Ça ne marchait pas avec ce genre de fil. Não funcionava com aquele tipo de fio. Il n'arrivait pas à conduire le courant par ce fil. Ele não conseguia conduzir a corrente através daquele fio. Vocês estão vivos? Amém. Il essayait un autre. Ele tentou um outro. Un autre. Um outro. Un autre. E um outro. Tentou com esse fio. Il a essayé avec ce fio. Tentou com este aqui. Il a essayé avec celle-ci. Tentou com outro. Il a essayé avec un autre. Agora, irmão Bueno me disse. Maintenant, frère Branham dit, Était-il vaincu? será que ele foi vencido? Hein? Tentou com este aqui. Il a essayé avec celle-ci. Falhou. Il a raté. Tentou com aquele aí. Il a essayé avec l'autre. Falhou. A raté. Tentou com aquele aí. Il a essayé avec un autre. Falhou. A raté. O Branham me perguntou. Branham demande, Será que ele foi vencido? est-ce qu'il était vaincu? Não. Non. Certainement pas. Certamente que não. Il ne pouvait pas être vaincu. Ele não podia ser vencido. Il ne pouvait pas l'être. Ele não podia. Escuta. Écoutez, Il y avait quelque chose qui lui disait havia alguma coisa que lhe dizia que cela produirait de la lumière. que aquilo iria produzir a luz.
Em primeiro lugar, en premier lieu, você que é nascido de novo, toi que tu es né de nouveau, você sabe que esse mundo é real. tu sais que ce monde est réel. Você sabe que Deus é real. Tu sais que Dieu est réel. Não há nenhuma falha que vai fazer você abandonar. Il n'y a aucune faillite que tu feras abandonner. Porque dentro de você, no seu interior, Parce qu'en toi, dans ton intérieur, você sabe, tu sais você chegará. que tu arriveras. O povo de Israel, Le peuple d'Israël, a terra prometida la terre promise, era uma terra prometida. c'était une terre promise. Escuta, Écoutez, Deus não dá a promessa sem a coisa existir primeiro. Dieu ne donne pas la promesse sans que d'abord cette chose-là existe. Quando Deus te diz que você será curado, Quand Dieu dit que tu seras guéri, a cura existe primeiro. la guérison existe première. Amen. Quando Deus te diz que o seu trabalho será abençoado, Quand Dieu dit que ton travail sera béni, você pode começar com zero. tu peux commencer dans le néant. Você pode começar com Tu peux commencer avec un. Deus te diz que vai multiplicar. Dieu a dit qu'il va multiplier. Amen. Em primeiro lugar, D'abord, a multiplicação deve existir primeiro. la multiplication doit exister première. Quando Deus prometeu a terra prometida, Quand Dieu a promis la terre promise, não é naquele momento que Deus criou a terra prometida. ce n'était pas dans ce moment-là que Dieu avait créé la terre promise. Amen. A terra prometida existia primeiro. La terre promise existait première. Depois ele deu a promessa. C'est après qu'il a donné la promesse. Noiva, Épouse, a parte da noiva que está aqui no tabernáculo Branham, la partie de l'épouse qui est ici au tabernacle de Luanda. levanta, Élève-toi, anda. marche. Estás doente? Es-tu malade? Deus prometeu a cura. Dieu a promis la guérison. Não é que Deus produz a cura hoje. Cela ne veut pas dire que Dieu va produire la guérison aujourd'hui. Antes da cura, antes de dar a promessa, Avant de donner la promesse, a cura existe já. la guérison existe déjà. Agora, se estás doente, Maintenant, si tu es malade, recebe essa cura. reçois cette guérison. Amen. Quando alguém lança maldição contra ti, Quand quelqu'un lance la malédiction contre toi, Deus te deu uma promessa. ton Dieu t'a donné une promesse. Pegará essa maldição, Il va prendre cette malédiction. tornará isso Il va rendre ça em bênção. en une bénédiction. Antes de Deus te dar a promessa de bênção, Avant que Dieu donne la promesse de bénédiction, a bênção existe já. la bénédiction existe déjà. Deus te disse: Dieu a dit, eu vos dou je vous donne a minha paz. ma paix. Antes de Deus dar essa promessa da paz, Avant que Dieu donne cette promesse de paix, essa paz existe já. cette paix existe déjà. Ai, ai, ai. Ah, estou feliz. Je suis heureux. Estou feliz. Je suis dans la joie. Você está feliz? Então, Alors, o Thomas Edison, Thomas Edison, irmão Branham me disse, frère Branham a dit, il croyait de tout son cœur. elle criait de tout son Et corazon. avant, s'il croyait de cette manière, Si elle criait de essa maneira, cela devait arriver. aquilo devia acontecer. Il y avait une profondeur Havia uma profundidade. qui appelait une profondeur. Chamava uma outra profundidade. Il y avait une profondeur Havia um abismo pour y répondre. para responder a Il y avait isso. quelque chose Havia alguma coisa qui devait produire de la lumière. que deveria produzir a luz. Avec une tasse de café,
com uma taça de café, et un sandwich. sandwich. Il travaillait toute la nuit. Ele trabalhava toda a noite. Et si un fil ne répondait pas, E se fio não respondia, il ne se décourageait pas. ele não se desencorajava. Comme le font bon nombre d'entre vous les chrétiens. Como muitos fazem entre vocês os cristãos. Pediste algo a Deus, Já demandei quelque chose a Deus. não recebeste. Não pas reçu. Mas Thomas Edison Mas Thomas Edison, não ficou desanimado. il n'était pas découragé. Il ne se décourageait pas. Ele não se desencorajou. Comme le font bon nombre d'entre vous les... Como muitos fazem entre vocês os cristãos. Nous devions avoir honte de nous-mêmes. Deveríamos ter vergonha de nós mesmos. Qui nous disons des chrétiens Que dizemos cristãos qui croient dans le grand Jéhovah, que creem no grande Jeová, malgré les promesses qu'il a faites apesar das promessas que ele fez et les bienfaits qu'il a en réserve pour nous. e os bem-feitos que ele tem em reserva para nós. Au premier petit découragement, No primeiro pequeno desencorajamento, nous rejetons cela. nós rejeitamos isso. Au premier petit découragement, nous rejetons cela. No primeiro pequeno desencorajamento, nós rejeitamos isso. Uma pequena coisa chega na sua vida, Une petite chose arrive dans ta vie. a sua fé estava nesse aí, irmão. Ta foi était dans cette sœur-là. A sua fé estava nesse irmão. Ta foi était dans ce frère-là. Por que você vai ficar desanimado? Pourquoi tu seras découragé? Pequeno problema, Un petit problème. olha o irmão. Regardez le frère. Tudo ele, Lui entière. tudo ele Lui entière. foi já derrubado, caiu. Tombé déjà. Uma pequena coisa. Une petite chose. Mais pas Thomas Edison. Mas não Thomas Edison. Lui, il croyait Ele cria qu'ils allaient produire de la lumière. que ele iria produzir a luz. Peu importe qu'on les traite de fou, Pouco importa o quanto foi tratado de louco, mais cela ne l'a pas arrêté. mas aquilo não lhe parou. Alléluia! O seu colega pode falar Ton collègue peut parler com sua saia comprida. avec ta jupe Você não longue. quer aquela conversa. Tu ne veux pas cette cause. Você lhe manda parar. Tu l'arrêtes. Mostra a sua cor. Démontre ta couleur. Seja honesto, honesta contigo própria. Soyez honnête avec toi-même. Na sua família. Dans ta famille. Estão a beber. Ils boivent. Não tenha vergonha. N'ayez pas honte. Mostra a sua cor na sua família. Démontre ta couleur dans ta famille. Nenhuma coisa pode te mandar parar. Aucune chose peut t'arrêter. Há algo dentro de você. Il y a quelque chose en toi. Você sabe que a luz está lá. Tu sais que la lumière est là. Você aceita o sofrimento. Tu acceptes la souffrance. Você aceita as dores. Tu acceptes les douleurs. A palavra de Deus tem dores. La parole de Dieu a des douleurs. Agora vamos subir. Maintenant, on va monter. Dentro da palavra de Deus Dans la parole de Dieu, tem dores. a des douleurs. Eu conheço um homem. Je connais un homme. Vamos pegar ele mais tarde. On va lui prendre plus tard. Homem Un homme que ressuscitava os mortos. qui ressuscitait les morts. Porque Jesus estava dentro dele. Parce que Jésus était en lui. Homem Un homme que desafiou todos os discípulos. qui a défié tous les E disciples. disse a eles: Les a dit, eu tenho mais que vocês todos. c'est que je sais plus ce que vous avez. Eu me encontrei com ele na glória. Je lui ai rencontré dans sa gloire. E aquele homem Cet homme, dia pregou. un jour, il a prêché. Irmão estava sentado lá, Un frère était assis là-bas. caiu, Il est tombé. morreu. Il était mort. E ele disse: Il a dit, está dormindo. il dort. Ele continuou de pregar. Il a continué sa prédication. Acordou esse irmão tipo que estava com sono. Il a réveillé cet frère-là comme s'il dormait. Aquele
homme, Cet homme, o nome dele é Paulo. son nom c'est Paul. Esse homme, Cet homme, de tudo que ele fez, de tout ce qu'il a fait, ele próprio tinha uma doença. lui-même il avait une maladie. Disse: Il a dit, orei, j'ai prié, orei, j'ai prié orei. et j'ai prié. Deus me disse: Dieu m'a dit, enviei anjo j'ai envoyé un ange do Satanás, du Satan, mensageiro un messager do Satanás, du Satan, para ficar lá no seu corpo, pour être dans ta chair, para te fazer o quê? pour te faire quoi? Para te dar chicote, Pour te donner des chicottes, bofetada. des coups, Para te dar isso. te donner ça. Deus, Dieu, como assim? comment? Disse: olha, Paulo, Il a dit, regardez Paul, nesse sofrimento, dans cette souffrance, nessa doença, dans cette maladie, é para mostrar c'est pour démontrer que a minha graça que ma grâce é suficiente. est suffisante pour toi. Para não se exaltar, Pour ne pas s'exalter por causa das revelações. à cause de révélations. Eu fiz graça a ti. Je t'ai fait grâce. Você tem a palavra. Tu as la parole. Você foi ao terceiro céu. Tu es allé jusqu'au 3e ciel. Você recebeu mais que todos. Tu as reçu plus que tous. Para não ficar, para não se exaltar. Pour ne pas s'exalter. Porque eu te levei, Parce que je t'ai te élevé. levantei. Je t'ai élevé. Então, Alors, há sofrimento à la souffrance nesse corpo. dans cet corps, Para você ficar afin que tu restes humilde. humble. A minha graça Ma grâce é suficiente. te suffit. Vocês acreditam até a vida eterna? Vous croyez que vous avez la vie éternelle? Vocês acreditam que tem a vida eterna? Croyez-vous que vous avez la vie éternelle? Vocês acreditam que já são salvos? Croyez-vous que vous êtes déjà sauvés? Agora há segredo. Maintenant, un secret. Dentro de Cristo En Christ, há dor, à de douleurs, há sofrimento, à la souffrance, que é ligados qui est lié à graça. à Deus vos Dieu. abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vamos continuar o próximo domingo. On va continuer le dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. On t'a fait connaître que tu es rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu la geste et c'est que tu es. Alléluia. Que tu oh, que tu Alléluia. Oh, oh.
Alléluia. On t'a fait connaître que tu n'as rien. Et c'est que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Et c'est que tu aimes la miséricorde. Alléluia. Que tu aimes ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Por enquanto, En attendant, cada de nós com espírito de adoração, chacun de nous, dans l'esprit d'adoration, fecha seus olhos, ferme tes yeux. E neste momento, C'est dans ces moments, se o seu coração foi atingido pela palavra, si ton cœur a été touché par la parole, você precisa o socorro. tu as besoin de secours. Você precisa Tu as besoin Deus estender a mão dele. que Dieu puisse tendre sa main. Agora você estende a sua mão Maintenant, tendre ta main para dizer: Deus, pour dire Dieu, a minha mão está aqui. voici ma main. A minha mão está aqui. Voici ma main. Preciso você pegar a minha mão J'ai besoin que tu puisses prendre ma main e me socorrer. et me secourir. Levanta uma mão, a mão direita. Élève la main droite. Isso tem significado. Cela a une signification. Você que está aqui no altar, Toi qui es ici à l'autel, a sua mão direita que foi levantada ta main droite qui a été élevée tem significado. a une signification. É para dizer: C'est pour dire, hein, vem para me socorrer, Pai. viens pour me secourir, Père. E eu estou aqui de joelho, Et je suis ici à genoux, com minha mão levantada, avec ma main levée. orar para ti. Je vais prier pour toi. Mantenha essa mão direita levantada. Gardez cette main droite levée. Irmão, Frère, nunca vieste aqui no altar. tu n'as jamais venu ici à l'autel. Há uma coisa que não vai bem contigo, irmão. Quelque chose ne marche pas avec toi, frère. Você, irmã, Toi, sœur, nunca vieste no altar. jamais tu es venu à l'autel. Há uma coisa que não vai bem. Quelque chose ne marche pas. Mas se você é filho, filha de Deus, Mais si tu es fils ou fille de Dieu e que o seu coração foi atingido, et que ton cœur a été touché, neste momento, en ce moment, não é uma história, é uma realidade. ce n'est pas une histoire sur la réalité. A salvação é uma realidade. Le salut est une réalité. Não são boas obras, Ce ne sont pas les bonnes œuvres, mas é Cristo dentro da sua vida. mais c'est Christ dans ta vie. Com sua mão levantada, Avec ta main levée, Pai celestial, Pai eterno. O irmão levantou a mão, deixou o lugar dele. A irmã levantou a mão, deixou o lugar que ela estava sentada. Ela veio aqui no altar, não olhou o posto que ele ocupa na igreja, não olhou a posição dele social, mas ele veio a ti sabendo que tudo vai passar, sabendo que tudo é de momento, é por um tempo. A vida eterna é a sua palavra. Pai, levanta a mão junto com seu povo que está aqui no altar. Rogo-te, Pai celestial, não deixe ninguém sair desse altar. Não é que está perto do altar, mas que está aqui no altar.
que está aqui no corredor. Não deixe ninguém voltar confuso. Não deixe ninguém voltar com problemas. Pai, a paz que tu nos deste. Disseste, eu vos dou a minha paz. E não dou isso como o mundo. Pai, alegria pode vir, porque conseguiu o carro, mas essa alegria passa. Alegria pode vir porque consegui a casa, essa alegria passa. Alegria pode vir porque conseguiu o casamento, mas essa alegria passa. Mas queremos uma alegria eterna. Queremos receber algo que nos dá essa alegria eterna. Oh Pai, falo em nome de Jesus Cristo em favor deste povo, com as mãos levantadas, em dar a paz, dar a felicidade. No sofrimento, dá a paz. No sofrimento, dá alegria. Nas dores, dá a paz. Nas dores, dá a felicidade. Abre os olhos de cada um para ver a sua glória. Pai que está doente, que tem problema no interior, que andou fora da sua vontade, que não procura a sua vontade, e ele quer reconsiderar os seus caminhos para ser abençoado. Deixamos tudo nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não tinha paz para receber a paz, que não tinha alegria, receba alegria. Conceda isso, Pai. Possa que essa mão levantada, que significa pedir o socorro, não voltar vazia. Não deixa que veio aqui no altar voltar sozinho. Seja louvado em tudo, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar nossas mãos, as duas mãos. Levons nos mains, les deux mains. Ninguém se mexe. Que personne bouge. Vamos levantar as duas mãos. Levons les deux mains. A cantar esse hino. En chantant ces chants. Vamos louvar Deus. Louons Dieu. Levanta suas mãos. Lève tes mains. Você pode saber. Tu peux savoir Que Deus é Deus. que Dieu est Dieu. Aquele algo deve ficar dentro de você. C'est quelque chose là doit être en toi. Com as suas mãos levantadas. Avec tes mains levées. Será que pode dizer eu te amo, Jesus Que tu peux Cristo? dire que je t'aime, Jésus. Você pode dizer que Jesus eu te amo. Tu peux dire que Jésus, je t'aime. Levanta suas duas mãos. Élève tes mains. Amo Jesus. Amo Jesus. Aleluia. Alléluia. Je m'aime. Aleluia. Oh, que bom você dizer a alguém, você dizer a Jesus Cristo que eu te amo. Que bon que tu puisses dire à Jésus que je t'aime. Eu te amo, Jesus. Je t'aime, Jésus. Aleluia. Com as mãos levantadas, fala: eu te amo, Senhor. Avec les mains levées, dis Eu je te t'aime, amo. Seigneur. Je t'aime.
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Tu es mon maître, mon réconfort. Alléluia. Tu es pour moi source de ma joie et ta lumière envahit mon cœur. Tu l'as rendu comme un cœur neuf, rempli de ton bonheur. Alléluia. Oh, tu es mon. Alléluia. Mon. Tu es pour moi source de ma joie et ta lumière envahit mon cœur. Tu l'as rendu comme un cœur neuf, rempli de ton bonheur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Adoramos o Senhor. Adorons le Seigneur. Adoramos o Senhor com poder e espírito. Adorons le Seigneur avec la puissance et en esprit. Alléluia. J'aimais ta vie qui colle à moi, car tu m'as dit de venir vers toi. J'aimais tes mots qui me consolent. Je crois en ta parole. Adoramos o Senhor. Adorons le Seigneur. Oh. Alléluia. Jésus, ton nom m'a rendu fort sur tous les démons et sur la mort. Jésus, ton nom est ma victoire. Il est rempli de gloire. Oh! Alléluia! Oh! Confort, mon réconfort. Mais. Alléluia. Mais. Elle est merveilleuse. Il est merveilleux. On me disait gloire à Jésus Christ.
Glória a Jesus Cristo. Deus seja louvado. Com as mãos levantadas, vamos encerrar. Avec le main levée, on va clôturer. Vocês amam Jesus Cristo? Aimez-vous Jésus-Christ? Você particularmente, você ama Jesus Cristo? Toi particulièrement, tu aimes Jésus-Christ? Já lhe falaste que eu te amo? Tu l'as déjà dit que je t'aime? Pode dizer, eu amo Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo, Jesus Cristo. De todo o meu coração. Eu te amo, Jesus Cristo. Podemos glorificar Jesus Cristo. Nous pouvons glorifier Jésus-Christ. Agradecer Jesus Cristo. Remercier Jésus-Christ. Louvar Jesus Cristo. Louer Jésus-Christ. Ele é maravilhoso. Il est merveilleux. Amém. Amen. Nosso Pai Celestial, Pai Eterno, seja louvado. Eu posso entender que a noiva, a parte da noiva que está aqui, captou a visão. Vai a cada um de nós, os anjos que estavam aqui presentes, para conduzir cada um de nós, para nos guiar nas nossas casas, no serviço, onde que nós vamos ir, na praça, os anjos ficam ao nosso lado. Abençoa o nosso país e deixamos a autoridade nas suas mãos. Seja louvado em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os ofícios do Tabernáculo de Luanda, cada um para trabalhar para o melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Cada um pode voltar no seu lugar. Chacun peut rentrer à sa place. Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Levons-nous. Sentamos muito. On était beaucoup assis. Mas na realidade, Mais en réalité, muitos ficaram de pé. beaucoup étaient debout. Gostaram do culto de hoje? Amen. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Chamo com som. Podemos ser.